A gente sabe que toda criança e adolescente tem direito à escola, saúde, educação, entre outras coisas que são fundamentais para o seu desenvolvimento como cidadão. E quem diz isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acontece que o ECA também fala que existem consequências para todo menor de 18 anos que cometer algum tipo de crime. A primeira coisa que eu preciso corrigir aqui é que criança e adolescente não cometem crime. Eu usei essa palavra no início do vídeo só para ficar bem claro sobre o tema que eu vou falar aqui hoje. Mas na verdade, quando uma criança ou um adolescente cometem um roubo, um furto, uma lesão corporal ou qualquer ato ilegal, isso não é chamado de crime, mas sim de ato infracional. Isso porque a Constituição e o ECA dizem que o menor de 18 anos é inimputável, ou seja, que ele não tem capacidade de entender a consequência de tudo que ele faz. Por isso, criança e adolescente não cometem crime, mas sim ato infracional, que são basicamente a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Foi dado esse nome diferente porque a justiça trata o menor de idade que comete algum ato infracional de forma diferente de um adulto que comete um crime. Para ficar mais claro, eu vou dar uns exemplos, mas antes eu preciso esclarecer a diferença que existe entre a criança e o adolescente. De acordo com o ECA, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade, e o adolescente, aquele que tem de 12 até 18 anos de idade. Ou seja, se a pessoa possui 11 anos de idade e 364 dias de vida, ela é considerada criança. Daí pra frente, é adolescente. E essa diferença é muito importante pro que eu vou falar agora. Quando o adulto comete um crime de furto, ele vai ser julgado por um juiz e pode ser condenado a uma pena que pode variar, de 1 a 4 anos de prisão. No caso do adolescente, se ele for pego cometendo um ato infracional de furto, ele será levado ao juiz, que não lhe aplicará uma pena como penalidade, mas sim uma medida socioeducativa. E as medidas socioeducativas podem ser: primeiro, a advertência, que é quando o adolescente é informado que o que ele fez é ilegal, e se ele fizer de novo, a consequência pode ser pior. A segunda, que pode inclusive ser aplicado com a advertência, é a obrigação de reparar o dano, que é, se o adolescente tiver condição financeira ou até mesmo a sua família, ele será obrigado a reparar o dano que ele causou. A terceira medida é o trabalho comunitário ou voluntário. O juiz vai determinar uma carga horária que ele vai ter que cumprir, sendo que esse tempo tem que ser cumprido em até 6 meses e não podem passar de 8 horas semanais. Mas isso sem atrapalhar os estudos. Por isso, eles podem ser cumpridos até mesmo nos finais de semana e feriados. A quarta medida é a liberdade assistida. O juiz vai determinar um orientador que vai acompanhar o adolescente pelo prazo mínimo de 6 meses. Esse orientador vai avaliar a frequência do adolescente na escola e também a interação dele com a família e com a sociedade. Ele basicamente vai ganhar uma babá. A quinta medida é a semi-liberdade. Nela, o adolescente é obrigado a dormir em uma unidade da Fundação Casa. E durante o dia, ele vai ter orientação pedagógica, vai ser obrigado a frequentar a escola e vai ter um monitoramento de todas as atividades que ele fizer fora da unidade. A última medida é a internação. Essa medida é a mais grave de todas. Ela só vai ser aplicada quando o adolescente cometer um ato infracional muito grave, como, por exemplo, o estupro. Nessa medida, o adolescente vai ter que ficar internado em tempo integral em alguma unidade da Fundação Casa. Essa internação tem um prazo mínimo de 6 meses e não pode ultrapassar 3 anos. Agora, no caso da criança, se ela for pega cometendo um ato infracional de furto, não serão aplicadas a ela uma pena ou uma medida socioeducativa, mas sim uma medida protetiva. E as medidas protetivas são um pouco mais brandas que as medidas socioeducativas, mas elas serão cobradas de uma forma muito rígida pelos assistentes sociais. Alguns exemplos do que o assistente social pode fiscalizar são a orientação e o acompanhamento temporário dessa criança por um psicólogo, matrícula e frequência na escola, como também a inclusão dessa criança em algum programa social. Então, de uma maneira geral, o ECA define quais são todos os direitos de uma criança e de um adolescente, mas também determina as consequências que eles podem ter quando cometerem algum tipo de ato infracional. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouquinho sobre o menor infrator dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e se inscreve no canal, porque aqui toda semana a gente vai tentar descomplicar as coisas complicadas da lei. Até o próximo vídeo!